Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma história sobre transformação pessoal. Sabe, é uma jornada que começa com aquela sensação de estar meio preso na vida e que nos leva a uma verdade bem profunda sobre como a nossa realidade é de fato criada. Bora lá? Sabe aquela sensação de que a vida tá meio que em modo de repetição? Aquele sentimento de que não importa o que a gente faça, a cada dia parece uma cópia do anterior? Pois é um sentimento que muita gente conhece, e é exatamente aí que a nossa história de hoje começa. Então, vamos começar com uma parte que, olha, muita gente vai se identificar. O ciclo do ontem. É exatamente essa sensação de estar preso no passado, sabe? Revivendo sempre os mesmos padrões, mesmo quando tudo que a gente mais quer é um futuro totalmente diferente. Pensa só. Imagina uma pessoa cheia de sonhos grandes, com aquele desejo profundo de querer mais da vida. Só que a realidade dela era bem outra. Eram dias e mais dias repetidos, uma rotina que parecia que nunca ia mudar. Era um conflito constante, sabe, entre o que se sonhava e o que se vivia todo santo dia. E todo dia era a mesma coisa. Acordar com aquela sensação de que faltava alguma coisa. E não era algo vago, não. Era a falta de coisas bem concretas mesmo. Mais dinheiro, mais paz, um propósito de verdade. E por mais que se tentasse pensar positivo, parecia que sempre faltava aquela pecinha-chave do quebra-cabeça. E aqui tá o pulo do gato. Porque por baixo de toda aquela tentativa de pensamento positivo, os sentimentos que realmente dominavam eram outros. Era medo, era dúvida, era escassez. E eram justamente essas emoções que, sem que a pessoa percebesse, mantinham tudo exatamente no mesmo lugar. E aí veio o momento da virada. A descoberta da real razão pela qual, mesmo com todo o esforço, nada mudava de verdade. A percepção de que o corpo, na verdade, ainda estava vivendo lá no passado. Foi num daqueles momentos de silêncio, sabe, longe da correria do dia a dia, que uma ficha caiu. Uma percepção muito profunda. É que nesses momentos de quietude, muitas vezes as maiores verdades vêm à tona. E a sacada foi essa aqui. Meus pensamentos queriam um futuro novo, mas o meu corpo ainda estava vivendo as emoções antigas. Uma frase que parece simples, né? Mas que revela uma desconexão gigantesca entre a mente e o corpo. Pensa bem, a mente queria um futuro diferente, esperava por uma mudança, mas e o corpo? O corpo já acordava cansado. A mente, presa nos velhos hábitos, repetia as mesmas histórias de sempre. O corpo, já condicionado por aquelas emoções do passado, é que estava no comando e acabava mantendo o futuro exatamente igual a ontem. A partir dessa descoberta, então, nasce uma prática nova. Uma mudança de chave, que não foca mais em pedir, mas sim em sentir. Vamos entender como isso funciona. A decisão foi simples: parar tudo, sentar em silêncio, fechar os olhos, respirar bem fundo. E o passo mais importante de todos, pela primeira vez, não era para pedir nada. Ao invés disso, era para simplesmente sentir. Mas o que significa sentir nesse contexto, afinal? Bom, significa experimentar a gratidão, mas não por algo que já existia, e sim pela certeza de algo que ainda estava a caminho. É como ensinar o corpo a sentir a emoção do futuro, mas agora, no presente. Claro que a mente racional deu uma bugada no começo. Isso não faz sentido nenhum, ela gritava. É uma reação supernatural, né? Mas a prática continuou, dia após dia, construindo um novo hábito emocional. Então, o treino diário passou a ser esse: mudar o estado emocional. Em vez de acordar já sentindo o peso do passado, aquele medo, a dúvida, a escassez, o objetivo era cultivar, de propósito mesmo, os sentimentos do futuro que se queria: abundância, paz, alegria. E aí, aos poucos, algo começou a mudar. Mas, e essa é a parte mais importante de todas, a mudança não aconteceu lá fora, no mundo. Aconteceu primeiro aqui dentro. A primeira coisa que mudou não foi o mundo lá fora, foi a pessoa por dentro. E essa é talvez a lição mais poderosa de toda essa jornada. A verdadeira transformação é um processo de dentro para fora. E como é que essa mudança interna apareceu na prática? A pessoa começou a reagir de um jeito diferente aos desafios. Começou a pensar diferente sobre as possibilidades.
No fundo, já não era mais a mesma pessoa que vivia presa naquele ciclo do ontem. Aquela prática diária de sentir o futuro no presente acabou dando à luz uma nova versão de si. Uma pessoa que não era mais definida pelas emoções do passado, mas sim pelas emoções daquele futuro que ela mesma estava criando. E com essa nova pessoa no comando, a mudança interna começa a transbordar para o mundo externo. Vamos ver como isso acaba criando uma realidade totalmente nova. E foi aí que o mundo lá fora começou a responder. Novas oportunidades começaram a aparecer, tipo, do nada. As pessoas certas surgiram bem na hora certa. Portas que antes viviam fechadas, de repente começaram a se abrir. Mas olha, isso não era sorte, nem coincidência. Era uma questão de frequência. Ao mudar o estado emocional por dentro, a pessoa começou a vibrar na mesma frequência daquilo que queria atrair para a vida. Isso tudo nos leva à grande verdade que foi descoberta nessa jornada. A ideia central de tudo. Não se manifesta o que se quer, manifesta-se aquilo que se torna. O foco, percebe, muda completamente de desejar para ser. E por que isso funciona? O princípio por trás é o seguinte: quando a mente e o coração entram em coerência, quando os pensamentos e os sentimentos estão finalmente alinhados, o universo responde. Ele sempre responde. E para fechar, fica uma pergunta que resume toda essa jornada e faz a gente pensar. Se uma pessoa muda por dentro, como é que o mundo ao redor pode não mudar também? A resposta para isso, talvez, seja a grande chave para a nossa própria transformação.